Wrong. Glória a Deus. Mas que dia maravilhoso. Hoje nós não iremos celebrar ceia, deixaremos para o próximo domingo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Vamos fazer a exposição da palavra de Deus nesta manhã. Já falamos sobre Ananias e Safira, já oramos ali em Atos capítulo 2, e nesta hora vamos meditar aqui no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, quando Deus tirou aquela nação de dentro de uma sepultura. É assim que Deus faz quando o homem se volta para Deus. Por mais que ele esteja numa sepultura, Deus tira lá de dentro. Quando o adversário pensa que vai fechar a porta, da sepultura, é no momento que Deus chega para tirar. Não deixa nem o inimigo fechar. Deus tira lá de dentro, porque Ele é bom. Está escrito assim: veio a mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar em redor deles, está vendo? E eu pude ver o que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então, me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Será? Respondi, o profeta respondeu: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Está mandando os ossos ouvirem, que era a casa de Israel. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que eu farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém, tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém, vocês no Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, houve um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia nele espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, e formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: até aí, amado Deus, Pai fiel, Pai amado, nós só tu sabes falar, e eu queria também é melhor para a tua igreja, para a tua obra. Eu sei que o Senhor é compassivo, misericordioso, estará sempre ajudando aqueles que temem ao teu nome.
fala conosco para a glória e louvor é do teu nome. Igreja de Deus, o profeta Ezequiel, naqueles tempos, ele teve uma visão acerca da casa de Israel, acerca do povo que um dia estiveram, digamos, também, e que no decorrer do tempo foram vendo-se coisas abomináveis e foram se entrelaçando nas coisas abomináveis, a ponto que a ira de Deus foi contra eles ou contra os filhos da desobediência. Mas Deus lhe dera uma visão para o profeta Ezequiel de um momento difícil, porém o momento que Ezequiel estava bem na presença do Senhor. E essa visão representava o quadro que o povo estava vivendo. Para adiantar, mesmo no extremo do pecado em que a nação estava vivendo, porque Deus também já havia falado que quando ele tentasse o mal contra uma cidade ou contra alguém, e se essa ou esse alguém ou essas pessoas se arrependesse, se voltasse para Deus, Deus também desistiria, que é o termo que se arrependeria ou desistiria de enviar a praga, de enviar o mal perante aquela pessoa ou aquelas, porque haviam, digamos, se arrependido também do mal. E nessa gestão, o profeta aqui, ele diz que veio a mim, a ele, a palavra é do Senhor. E por mais que a pessoa esteja debaixo de um viaduto, ainda, digamos, mendigando, comendo restos, mas Deus, ele é capaz de enviar a sua palavra até aquele lugar, até aquela vida. Deus dando oportunidade sempre para seja aquele que ainda não aceitou a fé, ou aquele também que um dia esteve no auge espiritual e houve uma fraqueza e abandonou a Cristo. Mesmo assim, Deus está sempre enviando alguém para levar uma palavra, porque Deus nos constituiu como atalaia, o anunciador das boas novas. Então, naquilo diz da palavra de Deus, o Espírito do Senhor primeiro levou ele, o Espírito do Senhor veio até Ezequiel, depois que estava no profeta, conduziu, direcionou a um lugar, a um vale que estava ali cheio, é uma visão que ele deu, cheio de ossos, sempre naquele lugar. E diz aqui a palavra do Senhor que ele andou em volta ao redor daquele vale, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e ali estavam os ossos sequíssimos, ou sem vida, sem esperança alguma, porque não havia carne, não havia tendões, não havia espírito, era a verdadeira morte da nação, de Israel. E naquela gestão e na visão também, Deus
se porventura poderia ainda ter solução, poderia ainda reviver, ou traduzindo, se Israel poderia ainda se arrepender, se poderia ainda se voltar para Deus, se poderia ainda se levantar, se posicionar, e Deus, olha, Senhor, temos em outras palavras, para ti todas as coisas são possíveis. O que significa? Tu sabes, ó Senhor, né? Se tu sabes, ó Senhor, a resposta também veio do Senhor. Qual foi a resposta? Quer dizer, abre a tua boca, ministre, fale contra o pecado, leve a mensagem do arrependimento, né? Enfim, e diz o texto e contexto que Ezequiel abriu a boca. Está entendendo? Você precisa, eu preciso, precisamos abrir a boca e profetizar como Deus está ordenando. Deus ordenou de tal maneira que começou a haver movimento naquele lugar, ou nos corações, e ele profetizou, começou a pregar. Enquanto ele pregava, começou a acontecer milagres, começou a haver mudanças, começou a haver barulhos, começou a haver movimentos, né? No meio do vale. Olha, Deus está lhe dizendo esta manhã, não olhe para a condição acabada, a condição sequíssima, a condição que não dá mais, ou que a família não vai aceitar a Cristo. Deus está nos direcionando a olharmos para Deus, porque quem faz o homem, o sócio, ou o osso, como seja, chegar ao seu osso, ou a sua posição, quem cobre o osso, vai gerar carne, é Deus. Que vai gerar a pele, é Deus. Faz enviar o Espírito também de vida, é Deus. Enquanto ele profetizava, houve um reboliço no meio do vale, e cada osso chegou ao seu osso, né? Cada um chegou à sua posição ali, mas diz a palavra do Senhor que Deus, através de uma profecia, completou a obra, mandando o quê? A carne, mandando tendões, mandando ali, né, a pele, revestindo a Israel, mas lhe faltava o Espírito. Então Deus disse: profetiza, quer dizer, mais, continue pregando mais, e virá dos quatro ventos o Espírito. E ele profetizando, o Espírito chegou de vida naquela casa de Israel. Israel se levantou, Israel se tornou o exército, mas antes Israel estava realmente sem fôlego, sem espírito, sem perspectiva. Israel estava cortado, estava sem esperança, mas se encontrava em um sepulcro, sabe? E o sepulcro, eu creio e entendo que é o pior lugar que o homem poderá se encontrar se ele tiver sem Cristo na sua vida. Mas ainda morto, dentro de uma sepultura, a profecia é tão poderosa que abriu a sepultura e fez Israel sair de lá de dentro. Quando Israel disse: olha, estamos cortados, estamos perdidos, mas Deus, com seu infinito e perene amor, Deus disse: olha, eu farei você sair daí de dentro. Olha que coisa
linda. Assim como Deus ressuscitou a Lázaro há 4 dias, que estava morto, literalmente falando. Olha o que eu vou falar para vocês por uma revelação nesta manhã. Há pessoas mortas que elas estão bem. Há pessoas mortas também que elas se encontram mal. Porque Lázaro estava morto, literalmente falando, e estava bem. Israel estava morto, mas vivo, literalmente, ao contrário, tá vendo? Morto espiritual Israel e vivo fisicamente. Lázaro estava morto, literalmente, e espiritualmente estava bem. Olha como Deus trabalha. Deus está dizendo que não há impossível para Ele. Não é impossível. Mas há vidas para quem está morto, literal, dentro da sepultura, ele fala: vem para fora. E Lázaro saiu ressuscitado. Mas Israel estava morto espiritualmente em uma sepultura, e Deus também falou: vem para fora dessa sepultura. Israel saiu de lá de dentro e formou aquele exército forte e poderoso. Aí eu lhe faço a pergunta: se você, digamos que esteja preocupado com alguma coisa, alguma coisa demasiadamente impossível para Deus, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetizo e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu que abrirei a sepultura de vocês e o farei sair delas. Abrirei a sepultura de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Ó povo meu, e levarei de volta à terra de Israel. Vocês estão no cativeiro, acabado, caído, mas tu és o meu povo, te levarei de volta para a terra, de Israel. Louve a Deus nesta manhã com as palmas, em nome de Jesus.